Bom, estamos aqui com Ana Carnaúba. Vou falar um pouquinho sobre ela para vocês. E olha que chique, hein? A mais recente Moonshoot, vou querer saber o que é isso, hein? Dela está em progresso desde o final de 2019, que é liderar a Deloitte Corporate University para transformar culturas organizacionais tóxicas. Já amei. Tem 16 anos de experiência no mercado imobiliário do norte ao sul do Brasil. Atuou em áreas de expansão, aquisição, estruturação, desenvolvimento, marketing, vendas, construção e experiência do cliente. E tem 3 grandes paixões, se eu pudesse resumir isso tudo, eu acho: negócios, educação e inovação. Ela também tem 10 anos de experiência no ensino de inglês e, ao longo da carreira, facilitou cursos, workshops e, nos últimos 2 anos, foi palestrante de programas da Singularity University, super chique, falando sobre futurismo, mentalidade exponencial, Moonshoot, que a gente vai falar daqui a pouquinho, diversidade, diversidade e inclusão, storytelling com dados, entre uma grande variedade de outros temas. E ela também faz mentoria e coaching voluntário, além de fazer trilhas, estar na natureza, correr, ler e meditar como hobbies que trazem um pouco de paz, né? Ela fala aqui no Senac Rio Summit sobre Future Me, habilidades do futuro, propósito, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Oi, Ana. Oi, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui nessa escuta. Antes de começar, eu só quero dizer aparentemente quem eu sou, né? Eu sou uma mulher branca, dos cabelos claros, com mechas loiras. Eu estou vestindo uma camiseta assim, tom de bege, uma calça jeans. E em cima dessa camiseta tem uma coisa laranja de tricô que eu não sei o nome, mas é isso aí. Gosto de anéis e pulseiras, então também estou usando elas. Arrasou. Ana, quero começar perguntando Bora. o que é esse Moonshoot que você, inclusive, ensina ali na Singularity University? Olha só, eu gostei como você falou de moonshoot, porque a gente chama de moonshot. Ih, Mas o caramba. shoot, na Li verdade, errado. ele está funcionando também porque ele é um baita de um tiro, assim como é o moonshot. O que é isso? Um sonho grande. Um sonho grande que não diz respeito só a você e nem ao seu umbigo. Por exemplo, ter uma carreira legal, ter um emprego legal, fazer um casamento legal. Não, um moonshot ele é uma coisa que tem um âmbito coletivo, massivo, ou seja, um grande número de pessoas está abarcado na sua ideia e ele tem um objetivo muito claro que é mudar o mundo. E, obviamente, para melhor. É assim que a gente pensa. Então, o moonshot ele é um sonho grande para muita gente. E quando eu digo muito, eu estou falando de milhões de pessoas e que muda a realidade dessas pessoas para uma condição de abundância. Esse é o nosso conceito dentro da SU. Que vem um pouco de mirar na lua, assim, né? Totalmente na Grande, lua. pensar grande como a lua. Aquela coisa que inicialmente é uma ideia louca, que ninguém dá crédito a você e fala assim, cara, você está bem louco. Legal. E é bem aí onde mira o moonshot. Ele parece ser impossível, mas ele é totalmente viável, desde que ele esteja alicerçado num propósito. E o propósito é você quem gera e gesta ele. Dentro do seu estômago, dentro da sua alma. E aí, quando você tem o seu propósito definido dentro da sua existência, tudo vira possível, porque daí você vai buscar gente para fazer com você, dinheiro para fazer com você, outros conhecimentos para se somarem ao seu conhecimento, outras ferramentas e, sobretudo, tecnologia para sair do conta-gota e entrar numa coisa de 10 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas e milhões de pessoas. Então, ele é um sonho grande, sim, ele é esse soco ou esse tiro na lua, mas ele tem alguns componentes que, além do seu propósito, você não fará sozinho. Então, dentro do seu propósito, você vai ser um grandíssimo influenciador ou influenciadora dessa transformação. E as pessoas vão olhar para você, vão olhar nos seus olhos e vão dizer, cara, eu não consigo não ir nessa sua onda. E aí o que parecia impossível vira completamente viável. Você tá falando... Tô aqui viajando, tá em duas coisas. Eu tô viajando junto com você até a lua, tô viajando duas coisas. Primeiro que você disse na sua descrição que esse é o seu atual. Atual. Isso significa que houve outros? Sim. E que pode haver próximos? Espero que sim. E do jeito que você tá falando, me parece assim uma grande jornada. Do tipo, e aí eu tô pensando aqui na minha infância, nos desenhos animados, que eu vi uma jornada do herói, assim.
Tipo, quero ser o mestre Pokémon, quero virar Hokage, quero sair em busca do One Piece, sabe? Eu tô falando aqui de desenhos que vocês estão comigo, tomara que vocês estejam. Mas assim, aquela coisa do personagem principal, o protagonista da sua própria vida, pra fazer aquele negócio que todo mundo ri da cara dele, mas ele vai cativando todo mundo e no final tá todo mundo saindo junto, assim. Justo. A diferença, Mafê, é que na jornada do herói existe o herói. E no Moonshot não existe o herói, existe o grande resultado do coletivo. Porque não é uma ideia de um só. O que importa é a construção. O que importa é a jornada de irmos juntos e melhor, que o resultado seja para todo mundo. Esse todo mundo, entre aspas, aqueles que serão impactados com o resultado do Moonshot. Então ele nasce com um, ou seja, nasce comigo, mas ele não é meu. Ele passa a ser de uma sociedade, de um recorte de um grande número de pessoas. Na jornada do herói é um pouco diferente. Assim, eu saio no final das contas com a bandeira e digo consegui. No Moonshot, É você reconhecido no máximo, né? nós saímos com uma bandeira que é nós conseguimos. Conseguimos. Interessantíssimo. E quais foram os seus últimos? Como que você chegou lá? O que você construiu, assim, que você pode dizer de aprendizado? Menina, tem tempo, né? Pra gente falar, então bora. O último é esse. Eu trabalho numa grande corporação, que é a Deloitte. É uma empresa de quase 400 mil funcionários. A gente chama de profissionais. E dentro disso eu observava bastante a condição dos nossos clientes de organizações igualmente grandes, importantes, que estão no mundo todo, mas que têm culturas muito, por vezes, tóxicas, ou seja, os indivíduos muito adoecidos. Sim. Indivíduos adultos trabalhando em contextos que não favorecem essa abundância que o Moonshot tanto mira. Então, esse foi um deles. Tem sido o último, mas eu já estou gestando outro. Isso, eu queria perguntar qual o próximo, mas eu fiquei, será que eu já Pois posso? ainda não tenho nome para ele. Inclusive, eu preciso dizer que ele está ganhando corpo aqui nesse evento. Olha! Desse evento de hoje, que eu estou completamente impactada com os lugares por onde eu percorri, as tecnologias que eu experimentei. Isso tem me dado mais corpo. Coceirinha. Aquela coceira boa e que está aumentando a minha vontade de pivotar o Moonshot. Ou seja, Mudar inovação a direção, talvez? passa a ser muito mais protagonista no meu próximo Moonshot do que única e exclusivamente o indivíduo, né? Não que um seja melhor ou esteja diante do outro, mas eu estou pensando que agora o meu Moonshot tem muito a ver com talvez um olhar mais de alcance maior da tecnologia para os lugares onde eu puder colocá-las. Seu Moonshot não é mais um Moonshot, é um Mars Shot. Vamos chegar a Marte com essa mulher. Vamos. É isso. Vamos lá. Botar o robô em Marte. E aqui tem sido muito importante, porque cada vez que eu experimento os óculos, experimento a impressora, experimento um scanner, o drone, eu fico pensando, cara, é a partir daqui que isso tem que ser exponencial e que isso tem que alcançar o maior número de pessoas possível. E é dentro dessa juventude que eu miro, né? O meu atual último Moonshot está muito voltado às pessoas dos ambientes corporativos, mas eu tendo a pensar que o meu próximo esteja mais voltado a jovens que são o nosso futuro do trabalho, né? Perfeito. Nossa, a gente vai fazer essa pergunta lá no final, lembra disso no final. Mas eu quero saber, né? Você resume não, mas você consegue talvez dividir a sua carreira em grandes e pequenos moonshots, enfim. E você tem uma experiência muito ampla em diversas frentes de negócio, né? Seja no ramo imobiliário, seja nas frentes de vendas ou experiência do cliente. E isso me mostra, e que você também tem sua carreira de professora de inglês, palestrante, professora, você mostra que você está em constante reinvenção e readaptação. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você percebeu essa necessidade de se adaptar e se reinventar e o que isso tem a ver com as habilidades do futuro. Sim. Cara, uma baita pergunta essa, porque eu costumo dizer que eu tenho até agora umas 7 reencarnações profissionais dentro dessa vida. Então,
Fato, já fui professora de inglês, até já esqueci. Quando você começou a ler aqui É no começo, eu verdade. falei, cara, é verdade, eu já fui. Começou me corrigindo aqui no Moonshot, como que não é professora de E inglês? daí, segunda encarnação profissional, eu fiz arquitetura e urbanismo e fiz mesmo projeto, obra. Já esqueci dessa parte. Você perguntar quanto tem de largura uma porta, não sei. Quanto tem de altura essa mesa, não faço a menor ideia mais. Já foi, né? Isso é padrão, tá, gente? Padrão, Geralmente é já padrão. não sei mais. É. Depois disso, eu entrei no mundo dos negócios, mas fazendo uma parte de real estate, que é essa aí do mercado imobiliário. Já não sei mais. Não sei mais o metro quadrado de nenhum lugar do Brasil. Depois disso, eu entrei nessa área específica com muita tecnologia, muita inovação, agora educação, e eu fico pensando, é, acho que a habilidade maior que ancora a gente nesse futuro, que já é hoje, é a curiosidade. Olha, que legal. É a capacidade do indivíduo de não parar de perguntar. A gente vê indivíduos adultos muito, talvez, já conformados com o que vê. E por Seguindo o vezes o fluxo. fluxo, a repetição, a obediência daquela repetição, a não criatividade, não quer se expor dizendo que não sabe, não quer se expor experimentando e testando coisas que nunca colocou, tem medo dos óculos, tem medo de ficar tonto no metaverso, tem medo de fazer besteira dentro de uma impressora, quer dizer, Tá falando de coragem também, além de também a curiosidade. curiosidade, a boa pergunta. Geralmente as pessoas acham que a antítese do medo é a coragem. E a antítese do medo é a curiosidade. Porque é bem na curiosidade que a gente não está imaginando qual vai ser o final daquela história. A gente está só querendo saber como é ver demais de cima, como é experimentar uma comida, como é subir numa prateleira, como é lamber as palhetas da batedeira se eu sou uma criança. Quer dizer, a criança, ela é, por natureza, curiosa e destemida, porque ela não pensa no medo. Ela simplesmente quer experimentar. Então, para mim, essa habilidade, se eu fosse colocar uma grande para a nossa âncora do futuro, experimente. Tenha curiosidade. Para mim, é o começo, sabe? É o De uma começo de série de qualquer outras. readaptação, né? Exato. E a gente vai se obrigar e ser obrigado a se reinventar e adaptar muito, Sim. muito. E se a gente tiver essa curiosidade, a gente consegue talvez fazer um movimento antes que façam com a gente, né? Total, total. Já que a gente está falando de futuro, explica pra gente como é que é esse conceito de letramento de futuro, né? Future literacy. E por que você acredita que é tão crucial nessa era? Eu vou fazer uma coisa bem visual aqui, né? Na minha cabeça, pelo menos eu enxergo assim. Imagine que cada indivíduo é uma ampulheta. A ampulheta tem uma areiazinha lá em cima e aquela areia vai escorrendo, né, por um buraco no meio, até que em algum momento lá embaixo está toda a sua areia e lá em cima não tem nenhuma. A minha analogia é que tudo que eu sei, ou pelo menos até agora, está na ampulheta na parte de cima, naquela areiazinha. Eu pego toda a minha bagagem, a minha experiência e coloco ali em cima. Mas ela vai indo embora com o tempo. O problema é que esse tempo está cada vez mais rápido. Antes a gente tinha uma ampulheta que talvez descesse mais devagar, né, naquela areia. E quando a gente se percebe, aquela nossa mochila de conhecimento, habilidade, competência e expertise passou. E daí a gente se vê precisando de outras competências e habilidades. E para mim, quem vira a ampulheta de cabeça para baixo é o mercado. Ou seja, é quando você vai procurar um emprego e dentro daquelas características que esperam de você, tem coisa que você não é, tem coisa que você não sabe, tem coisa que você não viu, tem coisa que você ainda não está pronto para. Então eu penso Mas é uma que questão de ainda, né? ainda, esse literacy, ou seja, eu conhecer um pouco de futuro cara, eu conhecer sobre tecnologia, eu conhecer o impacto das tecnologias dentro não só do meu trabalho, mas eu vi para uma feira dessa, por exemplo, um evento desse, e fazer conexões e sinapses de coisas que eu não estou nem imaginando. Então, o futuro ele ainda está por vir, é fato, mas eu construo ele hoje. Então, se eu não sou eu mesma a virar a minha ampulheta, o mercado vai me virar. As profissões vão me virar. E, em algum momento, quanto mais resistência e tempo de resposta eu tenho, mais para trás eu fico. Então, seja você a virar a sua própria ampulheta, seja você a ter curiosidade de procurar outras coisas, seja você a se habilitar
com buscas de se preparar um pouco melhor, porque a gente tem pistas sobre o futuro, mas a gente não sabe exatamente como é que ele vai se dar, né? Perfeito. E você está falando em uma coleção de habilidades, né? Você está falando de curiosidade, você está falando de coragem, você está falando de construção, você está falando, né, de adaptação. E eu queria falar um pouquinho sobre justamente essa construção, que é tirar as coisas do papel, né? Construir o Sim, futuro. boa. Como, como é isso? Como aplicar isso? Como essa visão se traduz na prática? Assim, tem alguma metodologia para tirar do papel, para botar as coisas na rua? Tem muitas. É muito comum a gente ver pessoas, sobretudo aqui no Brasil, nós somos seres muito criativos, porque nós temos muitas adversidades e dentro das nossas adversidades nós propomos muitas resoluções rapidamente. Então, brasileiros e brasileiras, um povo criativo. Entretanto, ter ideia e um pop-up de ideias não é suficiente para mudar nada. Ter ideia é só a gente pegar essa sala aqui inteira, colocar um monte de post-it, listar, cada um tem 600 ideias aqui dentro, e se a gente sai daqui e não tem disciplina, a ideia não vira uma ação. Ideia sem ação não tem alteração do momento. Então, tem muitos frameworks, né? Ou seja, muitas metodologias para a gente fazer isso. O Future Me é um dos nossos cursos que faz exatamente esse caminho. A gente vai se chacoalhar bastante, mas a gente vai aterrissar esse moonshot. A gente vai trabalhar com Canvas, a gente vai ter metodologias de dizer, então põe aqui, aterrissa a sua ideia. E sejamos nós, em grupo ou individualmente, as pessoas a trabalharem a ideia dentro da disciplina da ação. Porque será você também o único ou a única responsável por colocar essa ideia de pé. Porque senão ela vai ser mais uma ideia que você vai colocar na sua gaveta e você vai, eu te queria tanto um dia, ou então você vai dizer, quando eu me aposentar, eu vou. Ou quando eu ganhar mais dinheiro, eu vou. Quando eu mudar de cargo, eu vou. Quando eu for presidente dessa empresa, eu vou. E não é aí. Isso me lembra Emicida, né? Que fala que você é o único representante do seu sonho na Terra. Então, Perfeito, perfeito. e aí? O que você E vai fazer aí? com isso, né? Exatamente. Excelente. E essa coisa de construção, né, é muito importante, porque é como a gente dá o primeiro passo para chegar até a Lua, já que a gente está falando de moonshot aqui, para chegar até Marte, enfim. Mas tem muita ferramenta, como você falou, tem muita tecnologia, Sim. tem muita metodologia. E aí, assim, como a tecnologia pode ajudar nisso, a colocar na rua? Como a tecnologia atrapalha, às vezes? Como você enxerga esse cenário que a Uau. gente está vivendo? Ela ajuda quando eu colaboro com ela e ela colabora comigo. De que maneira? Quando o que eu não sei, ela sabe, e quando o que eu sei, eu potencializo. Ou seja, transformar o mundo de 10 em 10 pessoas vai demorar muito tempo. O Moonshot, ele usa uma granularidade de milhões de pessoas, de milhões de ações. Então, a tecnologia é a grandíssima habilitadora da escala das coisas. Então, ter 10 pessoas fazendo com Excel é completamente diferente de ter uma pessoa fazendo com robotização, algoritmos, inteligência artificial ou o que quer que seja das tecnologias exponenciais. Ou 10 pessoas fazendo também, né? Ou 10 fazendo com tudo isso, né? E ela pode atrapalhar se eu não tiver conhecimento suficiente para entender onde é que ela se pluga comigo. Porque, por vezes, como é que eu posso dizer? Aquela falsa impressão de que eu já sei como é tecnologia, eu já sei como é inteligência artificial, eu já sei o que é um algoritmo. Por vezes, a gente não sabe. A gente tem uma vaga noção e a gente fica, por vezes, sem querer se colocar como aprendiz dessa história, chamar gente para a mesa, por vezes muito mais jovem do que a gente, pessoas assim muito mais habilitadas na tecnologia e que podem nos dar grandes insights. O que eu vejo que nos atrapalha, além disso, é uma soberba em relação a pessoas que têm habilidades diferentes. Às vezes a gente acha
que só quem sabe é a gente. E é zero verdade isso. A gente sabe uma partezinha de um todo, mas a gente vai precisar de um grupo para que essa tecnologia venha não somente como uma ferramenta, mas como uma estratégia de pensar o negócio. Se ela é só uma ferramenta, é difícil de fazê-la ser uma estratégia. Então eu já tenho que nascer com a minha ideia, com a tecnologia incorporada a ela. E aí ela vai me ajudar bastante. Perfeito. E você falou de mais mobilidade, que eu acho que é colaboração, né? Além da humildade de você entender como que as suas habilidades plugam nas habilidades do outro e também como que a tecnologia complementa isso tudo. Perfeito. E aí colaboração não só entre pessoas, mas entre máquinas também, digamos Humanos assim. e máquinas, que eu adoro. Exato, uma coisa meio Matrix, assim, Matrix, né? Coisa doida. É, e aí você está falando bastante sobre esse futuro e sobre como, sei lá, como navegar isso no dia a dia. Como que você enxerga que é um futuro de sucesso? Para mim, o futuro de sucesso, ele é, Que é sucesso no futuro, talvez, né? ele é abundante para mim. A gente está aqui conversando, eu estou olhando as pessoas passando por É aqui, inevitável, né? né? E para mim, o abundante é isso: é acesso para o maior número de pessoas, é qualidade para o maior número de pessoas, é colaboração entre o maior número de pessoas, porque quanto menos pontos cegos eu tiver, mais eu vou enxergar. Ou seja, eu me junto com você, que a gente se junta a Maria, que a gente se junta ao João, que a gente se junta a um grupo de pessoas diversas de mim. E eu estou falando diversas cognitivamente, sobretudo, ou seja, pessoas com repertórios diferentes fazem transformações profundas. Pessoas com repertórios iguais tendem a olhar na mesma direção e tendem a dar soluções, digamos, restritivas. Então, para mim, o futuro e esse sucesso, eles são abundantes para caber o maior número de pessoas com qualidade e decência possível. Nesse sentido, diversidade e inclusão é muito estratégico para o futuro. É fundamental. Senão, não tem futuro. É isso. E aí você falou lá no começo um pouco também de resistência, né? Resistência à mudança, resistência no sentido ruim, né? Não pensando em resiliência, diferente. No ambiente de negócios, tem sempre gente querendo inovar, querendo ser moderno. Você falou de empresas no ambiente tóxico, que todo mundo está adoecido. O ambiente de educação, um ambiente que há séculos, né, tá aí igual e a gente nos últimos anos está tentando reinventar. Como você acha que a gente consegue desenvolver essa mentalidade exponencial, disruptiva, inovadora em ambientes que resistem à mudança? Alguém tem que tentar. Alguém tem que colocar a pele à prova. Alguém tem que bancar. Alguém de poder dentro das organizações. Alguém que tenha influência. De certa maneira, alguém que suporte as boas sementes, né? É muito provável que quando a gente olha aqui pela vitrine desse lugar, esse grande número de jovens, pessoas que são do nosso futuro, é muito provável semear aqui toda essa tecnologia com eles e isso florescer. Dentro das organizações, com pessoas com idades talvez mais avançadas, com crenças talvez muito mais cristalizadas, com poderes e relações com poder muito mais antigos, eu diria que dentro das organizações a gente precisa bancar mesmo. A gente precisa pegar uma grande ideia, ou uma média ideia, ou uma pequena ideia e fazer alguma coisa com inovação, com tecnologia, com boa intenção. E dentro desse contexto da boa intenção, que as pessoas experimentem ver o resultado lá dentro. Comigo acontece muito dessa maneira. Eu acabo sendo contra a maré, de certa maneira, há um bom tempo, mas o persistir e o insistir acabam sendo da própria natureza do indivíduo que inova. Porque se não for lá dentro daquela organização, será em outra. Porque pessoas buscadoras buscam sempre. E pessoas inovadoras, elas vão inovar, a menos que elas desistam, né? Mas que não é muito comum, esse
tipo de perfil inovador, buscador e que gosta de experimentar, vai florescer. Nas organizações, a gente precisa abrir caminhos com aliados, com algum tipo de suporte para que essas ideias não morram congeladas lá dentro. E uma vez feitas e com sucesso, elas vão ganhando espaço e adeptos. E mais do que adeptos, aliados. E quando você percebe, ao longo de 5, 10 anos, aquela organização muda. É um processo contínuo, mas não pode desistir. Você tá me contando uma história de coragem, né? E aí vou falar de coragem de novo. Coragem, o que a vida quer da gente, Guimarães Rosa, né? Adoro. E como, beleza, você se coloca, você falou, né? Colocar a pele à prova, você se coloca ali como a primeira pessoa, alguém tem que tentar, alguém tem que ser o primeiro. Mas você já deve ter feito isso muitas vezes, assim. Quais são os caminhos que você encontrou para tornar esse processo de desconstrução, de resistência à mudança mais fácil, menos, né, menos Custoso, talvez. exato, que te exige muitas provas e tal. Eu acho que, para mim, o primeiro e mais importante é não ir sozinho, né? É escolher aliados importantes. Dentro das organizações, a gente precisa saber quem pode nos ajudar, de fato. Não somente com a boa intenção, mas também com abertura de caminhos dentro da hierarquia, dentro do poder e dentro da própria estrutura, né? De trazer suporte. Por vezes eu tentei ir sozinha, lá atrás, lá no caminho, achando que aquilo ia dar certo, tipo aquela pessoa que escala a montanha só para colocar bandeira lá, sabe? A história do começo da jornada do herói. É, E daí eu falei, não dá certo, até às vezes dá certo, mas eu cheguei lá em cima tão estrupiada, ou seja, tão machucada e tão sem forças que não valeu a pena. Hoje, se eu pudesse dar um caminho, é assim, quem da organização que tem poder e boa intenção pode se conectar com você para que um grupo de 1 vire um grupo de 5 importantes, um grupo de 4 importantes e que possam influenciar mais 4, 8 importantes. E dentro dessa jornada, quando a gente se perceber, a gente tem ali, por vezes, 30 importantes. E aí sim, vai ser imbatível, porque a gente tem não somente pessoas importantes na hierarquia, mas pessoas com a boa intenção de fazer aquilo acontecer e não o contrário, de dizer, olha, não é a minha ideia, então eu vou matar a sua ideia. É fazer com que a ideia de um seja a ideia do grupo. contagiante, né? Contagiante, comunitária e que aquilo nos leve, não somente me leve. Legal. Né? A gente está falando muito de organizações, empresas e tal, mas eu queria voltar um pouquinho para os jovens profissionais que estão assistindo a gente, os jovens que ainda estão entrando no mercado, querendo começar a carreira, ou que nem esteja pensando em carreira, ou moonshot nenhum. Quais são as habilidades que você acha que esse cenário que a gente está vivendo de aceleração, tecnologia, disrupção, inovação, avalanche de informação, que habilidades estão exigindo da gente? Olha, eu acho que tudo que está acontecendo do lado de fora, e eu digo do lado de fora do indivíduo, que é tudo rápido, é tudo com uma necessidade de atenção, eu gosto de me voltar para dentro. Eu penso que, independente da juventude ou não juventude, sobretudo para essas pessoas que estão começando a pensar nas carreiras e profissões, ter a calma dentro é muito importante para você saber primeiro quem você é, o que é que você gosta, o que é que você não gosta, que aptidão você tem, e a pessoa fala, mas eu tenho que fazer um teste vocacional? Não, você pode fazer um teste dentro de você mesmo, que é com mais atenção e mais estado de presença, você pensar, cara, eu, por exemplo, eu comecei a dar aula de inglês com 15 anos. Olha, E quando eu dava aula de inglês, aquele tempo passava voando para mim. Aquilo já era uma pista muito grande sobre a minha aptidão, né? Sobretudo depois de saber que eu poderia falar bem em público, depois por saber que eu poderia trabalhar com educação não somente em inglês, mas em outras áreas, ou seja, às vezes a gente deixa de se perceber.
E aí a gente ficou ouvindo do lado de fora o que estão dizendo sobre a gente. Ah, você poderia fazer arquitetura. Ah, você poderia fazer direito. Aí Ah, você colocam numa podia caixa, né? não fazer faculdade alguma. Ou Uhum. seja, o que é que você gostaria de fazer, honestamente, né? E quando a gente é muito jovem, por vezes a gente não tem essa capacidade de entendimento completo. E a gente vai nos caminhos prontos e já trilhados, né? Exato. Mas a minha segunda dica depois dessa de você saber quem você é estude. Mas estude profundamente. Essa coisa de, eu vi um vídeo ali no YouTube, deu 15 segundos e eu ainda acelerei para o vezes 2 e eu tô sabendo. Cara, você não tá sabendo. Você não tá sabendo. Se aprofunda, Você tá né? arranhando um verniz ali de uma coisa, mas você não teve tempo de elaborar, de raciocinar, de interpretar, de criar uma opinião, de discutir com alguém, né? O que você pensa, o que você não pensa. Então, eu imagino que se eu pudesse voltar um pouco à minha fita, eu me aprofundaria talvez um pouco mais nas coisas que eu fiz. Mas, também olhando as minhas aptidões, desde o princípio, eu fui mais generalista do que especialista. Dentro das minhas generalidades de conhecimento, eu ainda assim aprofundo bastante hoje o que eu consigo, em função dos tempos da vida, mas, sobretudo, nos interesses. Você tem alguma coisa de muitíssimo interesse, você acha que você não vai ganhar dinheiro com isso, talvez você ganhe muito dinheiro com isso. Porque se você junta a sua aptidão com a sua curiosidade, com o seu empenho e a sua vontade, dificilmente isso vai dar errado, né? Exatamente. E aí, muita reflexão e autoconhecimento para entender isso, né? Muito. E muita paciência É legal consigo. que você falou estudar. Eu até pensei que você fosse falar estudar você mesmo, sabe? Estudar pra Tá dentro valendo. de você, Tá né? valendo. Se aprofundar, nem que seja para dentro de você, ou pelo menos os próximos tópicos, né? Não deixar eles passarem voando, para eles pelo menos colarem um adesivinho aí na sua jornada e Exato. não passarem por você simplesmente, mas de transformarem de alguma forma. Ana, queria perguntar para você, você tá olhando em volta, você tá tão maravilhada, você ainda nem palestrou ainda, daqui a pouco vai Verdade. palestrar, mas eu queria saber qual insight assim, que você já teve só de estar aqui no evento? Sei que você viu muita coisa, mas qual a faísca assim, que te deu, que você pode falar pra galera? A faísca, para mim, foi saia de si, saia de casa, Aham. saia da sua escola, saia do seu trabalho, saia do seu contexto familiar, social e se lance a experiências que você nunca fez. É a minha primeira vez nesse evento, eu estou de fato maravilhada, a palavra é essa. Eu me coloquei num lançamento aqui de dizer, eu quero chegar cedo e eu quero entrar em todos os estandes. Eu quero experimentar os óculos, eu quero experimentar o metaverso, eu quero olhar a impressora, eu quero olhar o drone, eu quero colocar na minha mão um joystick daquele, eu quero conversar com os alunos e pessoas que estão na fila, eu quero almoçar com uma pessoa que está sentado que eu não conheço e entrar numa mesa colaborativa. Saia de si, para depois poder voltar a si de novo, né? Para mim o grande insight é esse. Inclusive a minha palestra são 2 palestras em uma. Eu fiz 2 porque eu falei, eu não sei quem vai estar lá. E quando eu subi para olhar quem Você está escolhe a comigo, palestra, gente. escolhe, é a letra A ou é a B. letra B? E vai ser exatamente assim. Palmas para! Palmas Isso. para a galera vai escolhendo grito. Vai ser exatamente assim, porque se é uma audiência um pouco mais madura no tema, eu tenho um caminho, mas se é uma audiência mais intermediária ou mais iniciante no tema, eu tenho um outro caminho. Então, eu penso que, além de experimentar, adapte-se. Aqui o grande insight é esse. É um público muito diverso, muito heterogêneo, muito rico por isso tudo. E você tem adaptabilidade. Assim, senta no meio de todo mundo e deixa a coisa acontecer. Legal. E aí, para concluir, queria lembrar você do começo, mas não sei se vai manter a mesma resposta. Para concluir, completa. Para Ana, o futuro do trabalho é abundante. É muitíssimo. É um sorrisão, tipo aquele da moça que está ali fora. E dentro da abundância do sorriso, o que muda
a nossa conexão com o outro. Assim, o futuro do trabalho, ele é humano mais máquina, ele é uma pessoa de 12, 13 anos dando insight para uma pessoa de 60 anos, é uma de 70 dando insight para uma de 40. É uma do norte dando insight para a do sul, é um homem dando insight para uma mulher e para uma criança e vice-versa. Ou seja, é abundante porque eu acredito que a gente tem um caminho coletivo muito mais valioso do que o individual. Legal. Ana, obrigada. Essa é mais uma da série de entrevistas com painelistas e palestrantes aqui do Senac Rio Summit. Até a próxima. Boa, obrigada.